Sobre o, so- ah, sobre o filme, ele é muito divertido, né? Eu estava até comentando com o Marcelo, né? A gente ficou ventilando algumas possibilidades do que a gente falaria, algumas propostas de filme passaram, a gente viu alguns outros e tal. Só que a gente acabou decidindo pelo Cheiro do Ralo, né? Que não apenas por se tratar de um filme brasileiro, né? Ele também coloca aí uma narrativa que acho que propositalmente psicanalítica quase, né? Porque o Lourenço faz um relato que tem seus momentos muito engraçados, né? E tem essa grande apresentação de uma fantasia neurótica muito específica, né? Aproveitando até na hora que eu entrei, se eu não me engano, Dinalva estava falando sobre essa questão da fase anal ali, que muitíssimo marca a posição do nosso querido Lourenço ali, né? Em todas as suas patetices, digamos assim, né? Que ele tá, o filme inteiro ele tá ali às voltas com uma série de patetices e tal, né? Mas eu acho que o que esse filme traz de mais particular para a gente é tanto uma metáfora generalizada da própria ideia do processo analítico, como também essa posição muito evidente dessa relação do objeto na fantasia obsessiva especificamente, né? Por total coincidência do destino, hoje mesmo, quando eu estava anotando umas mínimas coisas para trazer para vocês aqui, eu me deparei com uma citação aqui do final do Seminário 14 do Lacan, que acabou de sair, saiu acho que, sei lá, uns 2, 3 meses atrás, em que o Lacan fala alguma coisa que eu acho que pode nos ajudar a entrar aqui no que se passa nesse filme, né? Se vocês me permitirem, eu leio aqui, é rapidinho, só para a gente começar, né? Ele diz aqui, são literalmente os últimos parágrafos do Seminário 14. Ele diz assim: tomem cuidado, que tudo o que se passa com o neurótico se passa essencialmente no banheiro ou na antecâmara. É a mesma coisa. Se quiserem precisões, na fobia, a coisa pode se passar no guarda-roupa, ou no corredor, ou na cozinha. Na histeria, a coisa se passa no parlatório, na obsessão, na latrina. E eu acho que toda a obsessão do nosso querido Lourenço começa justamente por essa relação em que ele se vê ali numa relação muito específica com a latrina, né? Tentando fazer de tudo para que o cheiro do ralo não fosse o cheiro dele, né? Aliás, acho que nos primeiros 10 minutos é uma grande insistência em todo mundo que chega lá no consultório, sem a palavra que vem na cabeça, né? No escritório lá dele, né? Para falar, olha, ó, você aqui está sentindo isso? Isso aqui esse veio do ralo, né? E aí a moça vira e fala, não, esse cheiro não é do ralo, não, é seu. E aquilo muito mexe com ele e tudo mais, né? Então, durante quase uma metade inteira do filme, a primeira metade, é ele sempre tentando dizer que esse cheiro jamais vem dele, que esse cheiro vem do banheiro, ao mesmo tempo que ele insiste em jamais tratar esse banheiro da maneira própria, digamos assim, né? Mas tem uma cena também, logo no começo, que me pareceu muito significativa. Depois do trabalho, tá ele sentado no sofá, comendo alguma besteira, e ele coloca para ver, eu não sei se vocês lembram dessa cena, ele coloca para ver, como se fosse uma aula de ginástica, né? E aí a moça, como aquela típica pessoa desse mundo da ginástica, faça não sei o quê, e faça isso, e faça não sei o quê, e não sei quantas repetições, e aí ele fala para si mesmo, isso manda em mim. Né? Ou seja, é um momento em que ele, de certa forma, numa intimidade, me parece que logo no começo do filme já confessa alguma coisa de uma posição muito específica dele diante do objeto, que é justamente a falência, né, da posição que ele quer assumir diante dos outros, né? Porque a posição que ele assume é do homem do dinheiro. Né? Ele está sempre com a caixinha dele ali, cheio das notas, dinheiro vivo e tudo mais, não sei o quê. E a grande operação que ele faz, e depois ele é vendido nessa mesma operação, né? A grande operação que ele faz é tratar todo objeto que nem merda, né? Ou seja, vem lá o rapaz com a história bonita, mais para o final, se eu não me engano, com a história bonita da caixinha, que tocava a Furelise, né? Tarananana. E aí ele fala,
Essa é a musiquinha do caminhão de lixo, né? Do carrinho de lixo e tal. O cara traz o violino e ele também rebaixa sistematicamente todo o valor do objeto. Quando o cara traz dinheiro também, ele fica super interessado na nota. Olha, que interessante essa nota aqui, mas isso aqui não vale nada, né? Ou seja, ele está sempre, né, nessa posição dele, né? Pegando qualquer tipo de objeto. Aliás, objetos que têm uma história, às vezes, muito particular, que tem um valor completamente distinto do que apenas o valor de troca, e a operação dele é sempre essa, né? Pegar esse objeto, tratar esse objeto que nem uma merda, para ele pagar pouco. Né? Ele faz isso sistematicas vezes, né? Ao longo da primeira metade, ainda se supõe que ele tem um certo controle dessa situação, que essa é a posição fundamental dele, né? De se mostrar controlando a cena, se mostrar controlando, totalmente desafetado, aquele noivado, né? Não era nem casamento, aquele noivado dele totalmente desafetado com a coisa, totalmente tá nem aí, tá nem... aquele término, aquela cena patética, né? Não, então acabou, não quero mais saber de você e tal, não sei o quê. Ele se mostra sempre como esse cara que não se vê, ó, complicado com nada, pode chegar qualquer pessoa que ele vai tratar que nem uma merda. O cara vai lá para consertar o banheiro, o ralo, claro, né? E aí ele trata o cara que nem uma merda também e tal, não sei o quê, até que ele vai à lanchonete e se vê pela primeira vez completamente assujeitado na relação com o objeto. Completamente. Aquela cena, né? Uma cena que, inclusive, necessita de muletas para ele participar. Né? Quando a moça vira em determinado momento, o que ele coloca para ver é lá o olho do pai e tal, não sei o quê. Ou seja, é o primeiro momento em que ele, que rebaixava todo e qualquer valor do objeto, se viu no espelho. Né? Era o objeto que agora rebaixava ele completamente de qualquer tipo de valor. Qualquer tipo. Ele era o vassalo nessa primeira posição, né? E que mostra, digamos assim, o subtexto, digamos assim, da fantasia obsessiva. A fantasia obsessiva sempre no controle dos objetos, na pretensa posição de ter alguma coisa, seja o falo ou todas as outras falofanias, né? O dinheiro, o carro, a roupa, o não sei o quê, a inteligência e tal. Ele que sempre se via nessa posição, né? Quando a moça da lanchonete vira, aliás, moça que também na fantasia masculina é completamente decomposta, né? Quando ele fala da moça, ele fala da bunda, é sempre como uma parte que ele localiza no corpo dela, que ele retira como parte fundamental da fantasia dele. Ali na primeira ou na segunda cena, ela fala o nome, e esse nome não sei se a gente soube desse nome em algum momento do filme. Acho que não, né? A gente nunca sabe do nome dela, né? Esse nome some completamente. Ele é a tal modo completamente desgovernado diante dessa fantasia, que quando aparece a outra garçonete, ele só acredita que é outra garçonete quando ela vira. Ou seja, ele não tinha nenhuma relação com a moça, né? Era apenas com a bunda como objeto absolutamente privilegiado, né? E é justamente o objeto de toda a derrocada dele. Toda a derrocada dele. Quando ele depois faz aquele exercício mimético com aquela moça também, né? Que vai lá, ele pede para ela se despir e ela fica xingando ele. E cada vez que ela mais o humilha, mais ele joga dinheiro, vai pegando o dinheiro dele todo, tira da caixa, tira da outra caixa, pega outra caixa, joga dinheiro para tudo quanto é lado e tal. E mostra muito justamente o preço, de certa forma, dessa operação que ele obsessivamente ia fazendo sempre com todos os objetos. Nenhum objeto era o objeto que causava alguma coisa nele, né? O Lacan, ele insiste muito nessa passagem, né, em que o objeto do valor, ele torna-se sempre alguma coisa negociada, seja mais, seja menos, um valor de troca, um valor de uso e tal. Só que o objeto causa de desejo, esse objeto que ele só consegue localizar como bunda, como olho, ou todos os aspectos protéticos que ele faz lá em relação à reconstrução do pai, meu pai Frankenstein, que ele vai falar, né? Pegou o olho, pega a perna e tal. Todos esses objetos propriamente causa, ele se vê completamente vassalado, avassalado e vassalar diante de todas essas operações, né? Então, nesse momento,
tudo aquilo que era essa pretensa posição dele, ele diz algumas coisas no longo do filme, ele fala: eu não quero casar com essa bunda, eu quero comprar ela para mim. Eu tinha o dinheiro e eu estava no comando, né? Ele até fala naquela cena do banheiro, né? Que o rapaz cobra 300 para consertar o ralo bonitinho e tal, não sei o quê. E aí ele fala: se tu comer isso daí, eu te dou 300, né? Então, toda essa posição, né? De que ele supostamente se vê no poder, esse homem do dinheiro, se vê completamente destruída uma vez que algo dessa fantasia se realiza da maneira menos elaborada possível, claro, né? Porque esse rapaz não estava em nenhum tipo de elaboração propriamente dita da posição, porque a posição dele era sempre dizer isso, não tem nada a ver comigo, né? Aliás, isso aí é uma posição neurótica por excelência, né? Aquela que a gente reconhece sempre, né? Seja isso aí não tem nada a ver comigo, seja, olha, disso que você perguntou, eu não tenho mínima ideia, não sei, não consigo lembrar de nada do que você está me dizendo diante disso e tal, não sei o quê. Todas essas posições de não querer saber, né? E a cena final, ela é justamente a culminação disso tudo, né? Ela é a culminação de... Lembra quando ele fala do perfume da merda, né? Em determinado momento ele fetichiza a tal ponto o objeto, né? Essa relação recalcada que tenta retornar e tal, não sei o quê, que ele até fala que é o perfume da merda e tal, não sei o quê. E se vê nessa última cena, né, Dinalva, que era até o que você estava comentando, né? Nessa última cena tendo sido baleado pela moça que ele também, outra que ele muito maltratou ao longo do filme e tal, vê-se desesperado novamente tentando entrar ali no banheiro e tentando ter alguma relação com esse ralo. Relação que ele nunca teve. Esse que é o problema. Parece que esse é o negócio mais tocante nesse momento final do filme. Ele se aproxima do ralo, ele vai lá, tira tudo, ele abre o ralo novamente, ele cheira o ralo, aquela cena forte até, né, dele cheirando o ralo, quase vomitando, cheirando o ralo, quase vomitando. Ele vai lá, mas me parece que ele nunca teve qualquer tipo de relação de fato com o ralo, né? Porque o que que seria o ralo? Me parece que, não sei como é que pareceu a vocês, me parece que o ralo, ela é uma metáfora generalizada do que seria um próprio processo analítico, né? Que é tudo aquilo, como a gente estava falando, que ele não quer saber, né? Então, sempre que tem alguma menção ao ralo, a grande insistência dele é dizer que não tem absolutamente nada a ver com ele e tal. Tem uma cena, essa cena me fez gargalhar quando eu estava vendo, que quando ele pega novamente o olho, né? Aí ele tá com alguém querendo vender alguma coisa, aí fala do banheiro e tal, não sei o quê, e aí ele pega e fala assim, isso aqui é o olho. Aí ele fala assim, o olho do outro. E aí o cara fala, outro sifão? Né? Ou seja, outro sifão para consertar o teu banheiro, não sei o quê, não sei o quê. E aí é o momento que ele manda o cara embora. Fala, tu é um amarelão, sai daqui, né? Ou seja, tu é um cagão, né? Sai daqui e tal. E por que que me pareceu tão engraçada essa cena, né? Porque me pareceu de uma genialidade fantástica, né? Que o rapaz fale justamente disso quando ele fala do outro, né? Do grande outro, lá o conceito lacaniano, da linguagem do outro e tal, assim. Aí quando o rapaz traz isso em cena, né? Ah, é um sifão? Aí o cara fala, não, outro sifão, cacete, pá, não, sai daqui e tal, não sei o quê, parará, parará. Porque me parece que o que é o sifão, né? O sifão que é colocado ali tão gratuitamente na cena é justamente aquilo que, bom, que escoa a merda, né? Que dá um certo tratamento para a coisa, né? Que evita o mau cheiro, que dá uma certa metabolização na coisa e tudo mais. E me parece que é tudo aquilo que está em jogo pro Lourenço em milhares de formas. Acho que até às vezes é angustiante a gente ver essa narrativa, porque são repetidas as recusas dele de se aproximar disso, né? O, Teve uma outra cena em que ele finalmente decide consertar e que o cara novamente cobra um preço abusivo dele. E aí ele fala assim, aí o cara olha e fala assim, mas a merda tá voltando. E aí ele fala, faz que minha merda e volta você depois então, né? Porque ele não quer pagar justamente. Mas o cara fala, ó, mas a merda tá voltando. Ela tá voltando e tal. Essa insistência no retorno da merda, seja com todas as bufonarias que ele vai fazendo ao longo do filme inteiro, seja nesses momentos finais e tal, me lembrou muito essa insistência muito, às vezes até estranha do Lacan em relação a essa referência da verdade, né? Que o Lacan sempre fala, desde 55, quando ele fala lá a coisa freudiana, né?
uma verdade em análise, né? O discurso se endereça fundamentalmente a uma verdade, né? Senão, o nosso ofício seria uma simples referência linguística, né? Uma simples decomposição gramatical. Ele fala, não, há uma verdade, sim, era isso que estava em jogo quando Freud falava do complexo de Édipo, de totem e tabu, há uma verdade histórica no relato dos pacientes e tal, não sei o quê. E me parece que o que sai do ralo, digamos assim, o Lourenço não consegue jamais lidar com uma verdade. Jamais. Ele lida como qualquer outra coisa, mas ele não. Ele lida como um fetiche quando ele vai lá cheirar e fala do perfume da merda e tal, mas ele não consegue lidar com a verdade, né? Ele até fala lá pro final que o que sai do ralo é o inferno olhando para ele, né? Ele fala, ó, hoje o inferno inteiro saiu do ralo quando ele é, não sei se ele chega a ser preso, né? Mas quando aquele fuzuê todo que o rapaz fala, porque ele tava, a menina fala, não, porque ele estava abusando de mim, aí tá aquela, vem todo mundo e tal, aí ele fala, olha, hoje o inferno inteiro saiu do ralo para vir falar comigo e tal, não sei o que, ou seja, sai tudo do ralo para Lourenço. Só não sai a possibilidade de que ele se identifique nessa posição do ralo. Né? Ou seja, a identificação com essa posição absolutamente degetal, dejetória, essa dejeção dele mesmo, a cena dele com a bunda, né? Que ele abraça e começa a chorar, aquela cena enfim, ela é bufa, aquela cena, né? Porque é justamente o momento em que, em algum lugar, ele se deu conta que ele é a vítima daquela bunda a vida inteira e vai sempre ser, né? Ele chega lá e parece que, pô, finalmente nada. Ele começa a chorar, porque ele sabe muito bem que ele acabou de ser desmantelado, né? E aí logo depois ele toma um tiro, enfim, e tal, e acaba a cena toda. Mas eu achei de uma curiosidade muito legal que assim que eu terminei de ver o filme, eu lembrei quando Lacan, no Coisa Freudiana, insiste sobre a verdade, ele fala, eu a verdade falo, né? Uma suposição fundamental que a gente sempre tem quando a gente recebe qualquer paciente. Às vezes o paciente está lá falando qualquer coisa, a gente fala, pô, por que está me dizendo esse tipo de coisa? Que lá eu está falando sobre, sei lá, pô, videogame, praia, pô, futebol, que lá eu tenho a ver? E o Lacan insiste, fala, há sempre uma verdade, a verdade sempre fala, de alguma forma e tal, não sei o quê. E eu lembrei que uma metáfora fundamental que o Lacan usa para falar da verdade é aquele quadro do século XIX de algum francês, que eu não sei, eu não anotei o nome dele, na verdade, que é A Verdade Saindo do Poço. Não sei se vocês já viram essa imagem, né? Que é a verdade nua e crua saindo do poço com um chicote para punir a humanidade e tal, né? Que é justamente essa alegoria fundamental, a ideia de que, ainda que a gente não queira ver, ainda que a gente não queira saber da coisa, né? Um tratamento analítico é muito disso, né? Ainda que a gente não queira, né, saber do que está em jogo ali, quando a gente pensa, não vai dizer, não está na hora de dizer isso, não. Poxa, isso aqui é muito estranho e tal, não sei o quê. A coisa está lá. A coisa insiste, né? E aí tem essa imagem justamente do Lacan que ele fala, olha, a verdade ela sai do fundo de um poço mesmo, né? E eu achei de uma ironia muito boa do Lourenço, não sei se proposital, mas me parece de proposital, o fato de que desse ralo saiu tudo, menos a possibilidade dele se encontrar com a hora de sua verdade, né? Como o Aura, em vez de Augusto Matraga, né? O Augusto Matraga, ele, em algum momento, fica lá pro rapaz da cidade, né? E aí, eu vou pro céu? Vou pro céu. E o rapaz responde para ele, ó, tudo tem a sua hora e sua vez, né? E o Augusto Patraga vai lá em determinado momento, não vou dar spoiler do conto, claro, né? Mas em algum momento ele vai lá e encontra a hora da sua verdade, né? E o Lourenço, não. O Lourenço não. Ele desesperadamente, ali se arrastando para perto do ralo, ele vai novamente ter com aquele buraco, mas sem conseguir extrair nada da hora da sua verdade ali, com a sua posição objetal diante da fantasia, com a sua posição de dejeção diante do objeto. Nada disso ele consegue alcançar, senão da maneira mais desesperada, da maneira mais precária, da maneira mais hum,
ocasional, digamos assim, né? Eu acho que essa é a grande beleza desse filme, assim, como que ele mostra uma certa alegoria de cabo a rabo de cabo a rabo, já que a gente está falando tanto de rabo, né? De cabo a rabo no filme, o que ele está mostrando justamente é uma certa insistência neurótica em não saber, né? Mas o não saber cobra o seu preço em algum momento, né? E ele que passou a boa parte da vida dele é, é, fazendo os outros pagarem o preço por ele diminuir o valor do objeto, é ele que tem que pagar o preço em algum momento, né? E ele paga o preço final, digamos assim, né? E aí, mais uma vez, por um certo acaso, né? Como eu lembrei da questão da verdade no poço do Lacan, eu lembrei dessa passagem aqui no Coisa Freudiana, só para encerrar, acho que eu já falei até demais, é, que eu acho que a conclusão dessa citação ela é muito interessante para que é a posição do Lourenço. Na página 409, o último parágrafo, ele fala assim: uma verdade, se é que é preciso dizê-lo, não é fácil de se reconhecer depois de ter sido aceita uma vez. Não que haja verdades não que não haja verdades estabelecidas, mas nesse caso, elas se confundem tão facilmente com a realidade que as cerca, que para distingui-las desta, por muito tempo não se encontrou outro artifício senão marcá-las com o sinal, signo do espírito, e para lhes prestar homenagens, torná-las como vindas de outro mundo. Não basta atribuir a uma espécie de cegueira do homem o fato de a verdade nunca ser para ele uma jovem tão bela como no momento em que a luz erguida por seu braço, no emblema proverbial, surpreende-a nua. E é preciso fazer-se um pouco de bobo para fingir não saber nada do que acontece depois disso. Mas persiste a estupidez de uma franqueza taurina a se perguntar onde, afinal, se teria podido buscá-la antes, já que o emblema não ajuda a indicar o poço, lugar inconveniente e até mal cheiroso, em vez do escrínio onde toda forma preciosa deve conservar-se intacta. E o escrínio, depois eu fui pesquisar, porque eu nunca tinha pesquisado, nunca tinha visto essa palavra na minha vida, né? O escrínio é uma caixinha de joias, né? Em que se guarda os valiosos, né? Isso muito me lembrou do Lourenço e a sua caixinha de dinheiro, achando que o problema com o sexo, digamos assim, haveria de ser resolvido pelo dinheiro que ele tinha, pelo quanto que ele podia pagar, pelo tanto que ele poderia bancar e tal, e nunca no poço, né? Essa franqueza, né, taurina que ele diz, de nunca conseguir olhar nesse lugar mal cheiroso para se remeter a alguma coisa que é da ordem da verdade. Tentar sempre suturar isso com o escrínio, a caixinha de joias, as formas mais preciosas, mais polidas, mais bonitas, e uma ilusão que perpassa o filme inteiro de que ele tem a posse de alguma coisa que poderia estabilizar a relação dele com o objeto, né? Mas é isso, gente. Eu acho que eu já até falei demais do que eu tinha pretendido falar. Eu ia falar só uns 15 minutinhos. Mas quero ouvir de vocês, né? Digam aí. Muito legal, Ramiro. Obrigado, sim, por esse começo. Acho que já dá muito pano para manga e eu vou passar a palavra direto para Ana, que além de psicanalista é do cinema também. Vamos ver o que que ela nos conta nessa interlocução e vamos conversando. Gente, fiquem à vontade para abrir o microfone, tá? Olá, gente. Adorei, Ramiro, gostei muito. E aí eu não tinha, eu cheguei falando que eu não tinha construído nada que eu queria ouvir, porque eu falo muito sempre. E já tenho um monte de coisas para falar. E assim, como eu antes de você chegar, eu falei que eu tinha visto um vídeo que puseram lá no grupo. Então eu comecei a tentar pensar umas coisas por uma via ao contrária do que a gente está dizendo, tentar fazer uma discordância, porque talvez trazer umas provocações. Então, em algum momento, a Dinalva traz o início aqui como a perversão, né? E fiquei com essa provocação porque vim também com uma ouvindo isso um pouco de fora e eu estava achando que a coisa também era para uma neurose obsessiva. E aí fico pensando nesse ambiente decadente,
cheio de gavetas e caixas, né? Então, como você acaba de dizer sobre essa caixinha, tem muitos, né? Então, fico pensando o que que ele está retendo nessa fase anal, o que que ele segura, o que que tem dentro dessas caixas, né? O que que ele não está pondo para fora. É, Fico pensando nesse ambiente extremamente decadente, aqueles ambientes. Eu acho que é muito masculino, a gente não vê objetos femininos, a gente vê. A única coisa que eu me lembro de feminino é um manequim, que é esse corpo mulher objeto mesmo, né? A gente não tem elementos assim da cenografia que tenham qualquer pessoa que tenha chegado lá e deixado, depositado, parece que tem coisas pessoais dele, me diz muito. Ele está dentro da caixa, me parece, né? Dentro da própria caixa. Então eu fiz uma associação tipo decadente, o ralo e a boca do inferno, como você disse, cu e o cheiro do ralo, né? E esse cu no enquadramento da cena onde ele beija a bunda, porque tem uma transformação do olhar essa bunda. Antes era uma bunda que era só uma bunda, poderia ser qualquer coisa, podia ser qualquer uma. E quando ele cede ao afeto, ali é o único momento onde ele cede a algum afeto. Ali me parece um enquadramento do ponto de vista de uma criança, como se tivesse uma criança abraçando alguém que vai embora, que você segura. E fico pensando nessa bunda com o cheiro dessa pessoa que abandona, desse pai que não está. Não sei se eu viajo muito, se eu estou indo muito longe, mas foi essa impressão que eu tive, assim, aquele beijo de não me abandona, não vai embora. O ideal de algum lugar onde eu ainda tenho carinho, de algum lugar onde eu ainda tenho afeto. E eu acho que esse buraco, esse ralo, eu olho para ele, ele olha para mim, esse poço, né? Esse narciso, fico pensando nisso, assim, que cu é esse? Que cheiro é esse que atiçou esse corpo para tornar obsessivo? Porque a gente fica pensando, tá, essa estrutura tá dada, mas o que que aconteceu para que ele chegasse até ali? Né? Então, esse pai está presente o tempo todo. Ele fala desse pai, o olho do meu pai, e acho muito interessante aquela perna metralhadora. É uma perna metralhadora que ele coloca em algum momento aquele olho em algum orifício, um cu, né? Ele tampa, ele consegue tampar com esse objeto para mim é o pai, né? Ele traz, ele nomeia isso. E fico pensando na questão ciborgue, Marcelo, né? Essa metralhadora, perna, olho, né? Uma coisa que ali ele colocou um corpo inteiro. Deixa eu ver. A questão do perverso, né? Então, não acho que a bunda. E aí, acho que não seja uma perversão, porque a bunda não se transforma no objeto fixado, né? Ele vai substituído por várias coisas. Então, acho que a bunda só. Para mim, é isso, é onde tem o amor. Assim. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa. Relação que teve com o pai, o enquadramento da criança. Acho que é isso, gente. Acho que eu falei tudo. Ah, e a coisa do ralo, né? Deixa para o vizinho, foda-se. Né? Então tem a coisa do tapete. Você vai jogando as coisas para debaixo do tapete, uma hora você tropeça, né? Então eu tapo aqui, foda-se o resto, assim, não me responsabilizo. Acho que era isso. Adorei, gente. Tô adorando. Olha, uma coisa que, assim, para aproveitar que quem for falar agora, juntar com o Diana, seria assim, uma coisa que eu achei interessante, na hora que ele não quer limpar o ralo. Ele chama o encanador, né? O encanador vai, fala o preço, ele acha caro, ele não quer, ele insiste, assim, eu percebi uma insistência em deixar o ralo daquele jeito, né? E aí ele paga mais caro para o cara comer aquilo que está lá no ralo. Então, quer dizer, ele sabe que o cara não quer aquilo, né? Que não vai comer aquilo. Mas, assim, é humilhante para o cara, e o cara se arreta e vai embora, né? Então, essa parte aí também eu achei bem interessante, né? E uma coisa assim, que assim, a gente sempre fala, quando às vezes a gente fala assim, cu, aí o pessoal, ah, é um palavrão, menina, não chama um palavrão, né? Aquela coisa assim, como se ela não tivesse. Aí tem orifício caganicânico, cu, fiofó, rabo, bunda, e tem um monte de palavra, de nome, né? Nominação não falta para o orifício rugoso, né? E assim, e mesmo tendo todos esses nomes, e aí um monossílabozinho, né? Que incomoda tanto, né? Entendeu? E assim, o porquê, né? Ele não querer que limpar. Então, ele se alimenta daquele cheiro, daquele ralo, né?
Eu falei isso aí só para juntar com o Diana para fazer um debate só. Obrigada. Legal, Dinaldo. Tem uma coisa que eu fiquei lembrando também, né? Que tem aquela cena que o Ramiro até lembrou da tiazinha, né? Da Susana Alves, fazendo um programa de televisão que lembra muito aquelas cenas da Substância com a Margaret Qualley, né? Ou com a Demi Moore. Então foi o Drops Substância dentro do cheiro do ralo, assim. E que ali é engraçado, né? Porque a tiazinha, ela era isso mesmo, assim, na televisão, né? Ela era essa, a dominatrix, né? Assim, essa mistress de chicotinho, e tal, mexendo com esse fetiche de dominação dos homens e tal. Então, também tem uma brincadeira com isso ali, né? E eu acho também muito legal, Ana, esse pai protético, né? Assim, porque beleza, ele é um objeto, ele é uma série de objetos. Aliás, o pai ele começa a se constituir dos objetos, dos únicos objetos, me parece, no filme que são tirados do armário, né? Desse escritório, desse lugar de acúmulo, né? Ali é onde ele acumula os objetos, inclusive no final o Ramiro salienta essa coisa da bunda, e me parece assim muito claro assim o que vira essa bunda no final, porque ele fala, olha, agora que ele vai lá, chora nessa bunda, aquela cena histriônica mesmo, assim, engraçado. O Selton Mello é muito bom e a menina também é ótima, né? Assim, e aí ele abraça aquela bunda, chora, tal, parece que está numa igreja, mas ao mesmo tempo ele fala: bom, agora essa bunda se converteu em mais um desses objetos que eu guardo e tranco na minha salinha. Os objetos que ele tira da salinha são o pai, né? O olho que ele leva, assim, como uma prótese para olhar a bunda. Inclusive, ele fala: este olho ainda não viu de tudo, ele ainda não viu a bunda. Aí leva o olho para ver a bunda, né? E depois aquela arma mesmo, né? Aquela perna que é uma arma. Então é curioso mesmo, sim, né? Você parece que ele sai armado com o pai me dá um certo poder. Quer dizer, a perna eu falo, né? A perna é uma espécie de prótese do falo, aquela perna essa perna que atira, que monta e desmonta, é o pau, né? Assim, parece Ah, muito. e que atira também, né? É. É, verdade. Então, mas era mais isso, assim, não tem nenhuma pergunta, só realmente para somar com você e com o Edinaldo aqui, porque eu acho que é muito Cara, legal. é super, ele se masturba olhando as bundas. Então, aquela parada com a perna é uma cena de uma masturbação total, poderia ser, né? Porque ele fica tuf, 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 e agora você falou que sai coisa, né? É interessante essa imagem. Eu tô pensando, assim, que eu tenho pensado, até te falei muito por alto, assim, que a gente nem se falou sobre essa questão da órtese e da prótese, né? Tenho pensado nesse corpo. O corpo é um tema que me interessa. Então, aqui, em que momento a gente determina que alguma coisa fora da medicina possa ser um suporte, né? Dessa forma. E aquela perna me pareceu, assim, esse olho, né? Do que eu preciso para me sustentar que está fora, né? Porque são duas palavras que têm a ver com o que eu agrego ao que não é do corpo. Porém, só que assim, a gente usa óculos, eu tô cheia de coisas, de órteses e próteses aqui, apesar de não ser uma muleta, apesar de não ser uma coisa que o nome da cultura dê. Não sei se eu estou viajando demais, gente, eu tenho ido para muitos lugares, mas essa imagem da perna e com aquele olho ficou me pensando uma coisa muito bizarra, que é uma construção que a gente faz do que a gente não sabe, né? Que ele imagina, esse pai, ele constrói uma coisa de guerra, né? O cara morre na guerra, ele constrói uma mentira, né? Sim. Fala aí, Ramiro. Essa relação com o corpo, ela é muito. Eu acho que ela é muito importante para a gente em geral, né? Assim, porque quando a gente se depara com, lá desde Freud, né? Com as inúmeras separações das fases, da relação do corpo com a pulsão e tudo mais, né? O corpo se torna um outro artefato, de certa forma, né? E é muito doido isso, porque quando eu vejo, por exemplo, essa cena da bancada, né, em que ele pega o olho para olhar a bunda, né, me parece muito fundamental o fato de que ali o que se anuncia é que ele só consegue estar nessas cenas com alguma prótese. Né? Ou seja, ele precisa de alguma coisa para estar nessas cenas, né? Ele precisa do olho, ele precisa do dinheiro, ele precisa, né? Quando você falou do
você se remeteu à substância, né, Marcelo? Eu não vi a substância, mas até a gente conversando uma vez e havia justamente isso, né? Essa substância que me parece, me corrija se eu estiver errado, uma certa promessa de performance, né? Ou seja, com essa substância você vai conseguir performar de maneira melhor, corporalmente e tal. E eu acho que uma análise, né, até essas coisas da relação com o objeto, dessa relação com o próprio falo e tal, o que nos mostra é que há sempre algum tipo de substância para a gente performar alguma coisa, né? Há sempre algum tipo de fantasia encenada nas relações. O negócio é que a substância do Lourenço, ele supôs que seria o dinheiro, né? Ele supôs que seria o dinheiro ou as reminiscências do pai, né? Porque o pai daria um certo esteio ao desejo dele, né? Ou seja, o pai daria uma certa garantia quando o Freud insiste na relação da lei com o desejo, né? O pai garantiria a possibilidade de se olhar, se é um pai protético, se é um pai meio falso, meio construído, meio ciborgue ali na relação, ele consegue ali assumir alguma posição diante da cena, né? Mas a partir da prótese, isso que eu acho muito interessante, né? E quando você falou sobre a perversão, Ana, eu estou inteiramente de acordo, né? Como que é difícil a gente muitas vezes produzir essa distinção. Quando o Freud está lá em 1905, ele está no mesmo lugar. Quando ele vai falar assim, poxa, a neurose é o negativo da perversão, né? E o Lacan retoma isso algumas vezes, né? Quando ele fala sobre a fantasia neurótica ser uma fantasia perversa, né? Porque a posição dele é justamente essa, né? Ele está sempre ali numa certa posição em que ele se vê, em última instância, servindo ao outro, ao gozo do outro, né? Quando tá a mulher lá xingando ele jogando dinheiro pro alto, quando ele tá lá do lado da bunda e ele descamba-se a chorar e tal, quando ele tá lá no balcão e bota o olho para ver, né? Há uma certa demissão dele em relação ao próprio objeto e tal, né? E isso produz uma certa posição em que muitas vezes a gente olha e fala, pô, isso é evidentemente perverso, né? Mas é uma atuação até às vezes caricata da própria fantasia, né? De novo, quando você falou dos inúmeros nomes para o cu, eu me lembrei de uma coisa, não tem nada a ver, mas assim, só a associação com a minha cabeça, como que tem certas coisas que possuem muitos nomes na vida, né? E todas elas derivam do diabo, né? É o diabo, é o cu, é o sexo, é o pau, tudo que vem daí, a gente bota milhares de nomes, né? No Grande Sertão Veredas, lá do Guimarães Rosa, ele vai falar os 27 ou 28 nomes do diabo e tal, não sei o quê. E eu acho isso muito curioso, né? Porque muitas vezes, numa análise, a gente até poder dizer a coisa pelo nome tem um valor tão importante assim, merda, né? Porque às vezes eu me sinto meio mal, e às vezes eu me sinto meio, sabe, aquele dia que você, e às vezes fala, uma merda, e a coisa produz um certo efeito de possibilidade de reconhecimento da coisa, né? E a posição obsessiva, ela é sempre essa, é o que foi metabolizado e virou uma merda, né? Por isso que é muito comum você escutar pacientes obsessivos que chegam justamente em algum momento nessa posição. Eu sou uma merda. Por quê? Porque a posição da fantasia é essa. Ele é dejetado pelo outro, né? Ele é metabolizado, engolido, né? O Goldenberg, o Ricardo Goldenberg, que é um psicanalista de quem eu gosto muito, ele tem um texto que ele fala, que ele chama de O Ameaçado, né? E O Ameaçado, ele conta uma história, acho que ele mesmo narra como piada, eu acho que isso nunca deve ter acontecido, mas eu não lembro se ele de fato narra como piada, que é o fato de que está um casal fazendo sexo, né? E o rapaz começa a emitir alguns sons, né? Como se desse a entender, né? Que ele estava chegando no ápice. E aí a moça pergunta para ele, fala assim, você está gozando? Aí ele, não, não, eu estou levando a sério, né? E aí ele conta essa anedota justamente para mostrar como que a posição obsessiva ela é sempre muito cuidadosa com o gozo do outro, com a satisfação alheia. E me parece que nos momentos de maiores estertores do filme, é justamente isso que a gente vê nas cenas, assim, como que ele é o rebotalho daquele objeto. Como que ele é o rebotalho do olho do pai, né? Esse aqui é o meu pai que morreu na guerra. Aí a mulher no final fala assim, morreu na guerra porra nenhuma.
tu é de não sei que ano e tal. Não, ele morreu antes de eu nascer e tal, não sei o quê. Ele só é o rebotalho, o suporte, digamos assim, de alguma cena da qual ele sempre cai em dejeção, né? Por isso que ele, o romance, o romance também, né? Mas assim, o filme inteiro passa por todos esses momentos em que ele jamais consegue extrair daí a verdade da sua posição, né? Por isso que ele é muito angustiante, às vezes, quando ele tá ali. Não, a merda volta, mas volta você depois também, então, pô, né? Olá, olá. Boa noite a todos, todas. Eu vou fazer um comentário de algo que não foi comentado ainda, mas eu achei interessante. É mais em termos de direção e um pouquinho de Freud e talvez de Lacan. A última cena do filme, que é um close de uma bunda nua, né? E aí tem um ato falho, talvez, né? O cheiro do ralo pode ser o cheiro do rabo, né? E que isso acontece no filme todo. E com Lalang também, né? O cheiro do ralo, o cheiro do rabo. E me ligou também com outro filme bem psicológico, né? Da década de 60, Hitchcock, com o Psicose, que é um ralo, uma das cenas principais, né? E ele fecha esse filme com o rabo nu. Então, o cheiro do ralo, o rabo, Psicose, eu achei uma ligação talvez interessante. Não sei o que vocês achariam disso. Eu acho legal, acho super, acho que tem tudo a ver. O que que vai para esse ralo, né? Enquanto vocês estavam falando, eu fiquei pensando, por exemplo, nessa coisa do início, que ele fala, não se confundir com o meu cheiro, né? Não sou eu, não, é o ralo. Então, fico pensando aqui no simbólico da coisa, o que que eu ainda seguro e que talvez já esteja deixando para o outro sentir. Ainda consigo, ainda reter, né? A gente está falando da coisa do segurar, ainda estou conseguindo, a ponto da coisa de repente sair de mim e incríveis, né? Érico, o que você falou me remeteu imediatamente. Eu estava tentando achar aqui, mas acho que eu não anotei. Vocês lembram, gente, da cena em que o Lourenço ele faz uma equação passo a passo? Ele vai. Poxa, ele fala assim: a bunda me alimenta. E para eu poder estar lá, eu tenho que comer essa merda, que é o X, sei lá, Sim. X alguma coisa lá que ele tem que comer. Essa merda faz mal ao meu estômago, então eu cago, eu vou ao banheiro, e aí o cheiro do ralo vem. Ele assim, então a bunda produz o cheiro do ralo. Ele fala, não, 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 não. Ele se desespera, fala, não, não, não. A bunda não pode ter nada a ver com isso. Né? Ou seja, de certa forma, quando você pega direto na palavra, né, Érico? Ele passou o filme inteiro tentando separar a bunda, né, o rabo, do ralo, né? O filme inteiro ele passa fazendo isso, né? E a coisa estava lá, essa tentativa que ele faz de sublimar esse objeto até as últimas consequências, que não tem nenhuma possibilidade de que esse rabo seja a razão de eu estar indo pro ralo, de certa forma, né? É porque admitir que eu gosto do cheiro da merda é ruim, né? E admitir, não Isso é só muito difícil. Eu gosto admitir, do cheiro da merda. Então, assim, eu consigo. Exatamente, talvez ele consiga não entrar na análise. É quando se dá conta e aí não entra. Resolve falar não. Ele faz o encadeamento. Não tinha também pensado sobre isso, né? E de repente ele fala: não, não posso, não. A bunda não faz a merda, mas faz, né? É o ciclo, vai estar sempre fazendo. Postagens do Fliess e Freud dizem o contrário, principalmente Fliess. Então, diga, vem, Eric, fale. O que Fliss diz? Fliess, que era um médico otorrino, né, dizia que o nariz era o principal órgão sexual do ser humano e que o homem andava de quatro e reconhecia os outros seres humanos pelo cheiro do rabo, como os cachorros.
É interessante. Adoro as fofocas da psicanálise, gente. É isso, e o recalcamento tem a ver com essa posição bípede, né, Érica? Então, assim, a gente se afasta do cheiro do rabo do outro, e instintualmente, esse desejo de cheirar o rabo do outro tá ali, né? Aliás, eu estava lembrando que o Ramiro falou da relação entre tesouro e merda, né? Assim, no começo da fala dele, e isso está no Freud já também, lá, né? Naquele texto dele sobre folclore, né? Que, aliás, você falou dos nomes do diabo também, né? Tem a ver, né? Porque ali o ouro é o símbolo das fezes nesses sonhos do folclore em que o diabo é o sedutor, né? Então ali o, o ouro, a merda e o diabo aparecem triangulados, assim, como significantes que estão ali sempre. E o sonho, né? Como assim? Não sei, Ramiro. Abre o microfone, Ramiro. Desculpa. Não, e é porque eu estou inteiramente de acordo. Eu acho que a operação analítica ela é meio infernal nesse sentido, né? No sentido propriamente. O desejo, por exemplo, né? Ele é. O Freud diz que vai descer um alqueronte, né, para resolver esse problema, né? Ou seja, a coisa ela é muito grave, de certa forma, né? Quando Lacan, por exemplo, começa a falar do desejo no Seminário 5, né? E ele bota a pergunta sobre o desejo na boca do diabo de Casote, né? Que é sempre o diabo que está perguntando para a gente o que que a gente quer, né? O que que a gente deseja, o que que é esse objeto que estaria aí. E a nossa operação ela tem muito disso, né? E ela tem muito disso em todas pelo menos para mim, assim, em todas as possibilidades de pensar a nossa operação. A gente está muito mais perto da merda do que do escrínio, né? O nosso trabalho está sendo. Tem aquela anedota, não sei se é real, não sei se vocês já escutaram essa anedota, que o Lacan foi para Bruxelas, se eu não me engano era Bruxelas. E aí o rapaz que estava lá responsável por mostrar a cidade ao Lacan e tal, não sei o quê, levou ele lá para. Isso aqui é a praça, não sei qual, linda praça, não sei o quê. E aí diz que em determinado momento ele pergunta para o rapaz, tá, mas me mostra onde é que passa o esgoto. Né? Ou seja, dizem que ele fala isso justamente porque o interesse analítico, de certa forma, está sempre meter a mão na merda, né? Tem sempre uma frase que eu lembro que o Afonso Cruz, que é um romancista português, retira do São João da Cruz, que era um poeta espanhol, não lembro de qual século agora, né? E ele coloca na boca de um velhinho, né? Você conhece o Marcelo, o Flores, do Afonso? Não? E aí ele coloca na boca de um velhinho, um rapaz já quase aos seus 90, ele até coloca uma feição meio fantasmagórica. E esse rapaz, ele sempre diz a mesma coisa: entremos mais dentro na espessura, que é um verso desse poema do São João da Cruz, que é justamente erótico, né? E ele sempre pede isso. Entremos mais dentro na espessura, né? E a metáfora generalizada ali no romance é sobre passar da superfície da coisa, digamos assim, à sua profundidade, né? A sua grossura, né? E eu acho que uma análise, especialmente quando a gente fala desses termos mais canônicos, como travessia da fantasia e tal, tem muito disso, assim, tem muita possibilidade da gente entrar dentro na espessura, assim, da gente meter a mão nessa merda, da gente poder se aproximar disso, porque é isso que produz mais inibição, uma coisa muito doida, né? Às vezes a gente escuta coisas de uma posição tal e tal, mas o que é mais inconfessável é porque me sinto muito infantil diante do meu pai, me sinto muito inseguro, né, diante desse cheiro de merda que sai do meu quarto e tal, não sei o quê, parará, parará. Eu acho que a gente sempre se aproxima cada vez mais nisso, né? Por isso que eu acho que tem muita sabedoria quando o Freud vai falar lá, né, sobre a cura vir por acréscimo, né? Que eu acho que muito do que um sintoma pede, assim, do que um tratamento analítico pede, é um certo reconhecimento, né? Mas para a gente conseguir chegar nessa posição do reconhecimento, para que algo no sintoma possa ser reconhecido, para que algo do sintoma do sujeito possa se tornar o sujeito do sintoma, cara, a gente tem que meter a mão em muita merda, né? A gente tem que entrar bem fundo na espessura da coisa, né? E isso é uma operação propriamente infernal, né? É a gente que insiste que tem um sujeito, há uma verdade, essa verdade insiste, o recalcado retorna, vai retornar, esse sonho tem um sentido, né?
dá para pensar nessa relação do Lourenço com o Ralo, inclusive como uma espécie de catábase, né, mesmo, assim, é uma descida infernal mesmo, né? Assim, acontece que justamente ele, ao invés de se relacionar de maneira lúdica com os objetos para que o amor possa acontecer, ou seja, para que algum tipo de operação transformativa possa se dar, os objetos sempre levam ao mesmo lugar, ao mesmo cheiro. Quer dizer, não há brincadeira, né? Ou seja, não há brincadeira no sentido de que não há troca, não há construção intersubjetiva, né? É sempre esse sujeito cavocando o mesmo buraco, assim, e tentando, inclusive, tapar esse buraco de todas as formas e tudo mais, soterrar o cheiro, depois cavar para ver até que, assim, uma relação que justamente não, ao contrário do que seria um objeto transicional, né? Assim, todos aqueles objetos, eles são objetos paralisantes, digamos assim, eles não promovem transformação, né? Eles são só acúmulo, eles são o colecionismo das coleções, assim, né? Na própria estrutura do filme, né? O filme ele se passa em três lugares: lanchonete, duas cenas, acho que na casa dele, e no escritório, né? Assim, o filme não há nenhum tipo de mobilidade dele, digamos assim, né? Ele vai à lanchonete comer o negócio para poder ver a bunda, ele fica lá para tratar todo objeto que nem merda, e ele vai no banheiro para depois dizer que a merda não tem nada a ver com ele, né? E a casa mostra só, acho que, daquela cena com a dominatrix, que aliás tá aí a posição da mulher, né, na fantasia dele, né, ser dominado e tal, não sei o quê, e na cena com a moça que trabalha lá na casa dele, que também ele não sabe o nome, também ele erra. E aliás, é uma cena muito bonita, né? Que ele fala, ele começa a dar uma certa notícia de que as coisas estavam indo um pouco degringoladas desde que começou o cheiro daquele ralo e tal, e agora que ele se dá conta de que, poxa, acho que as coisas começaram a se complicar. E a moça diz para ele: não, mas é assim mesmo. A gente às vezes passa um tempão e se dá conta de uma coisa, né? E isso tem um valor talvez clínico tão fundamental assim, é só depois de um tempo mesmo, quando o Freud insiste no Nachträglich, né, no só depois e tal, realmente a gente vai lá, a gente narra alguma coisa, a gente fala em análise, a gente tem um tempo para compreender, a gente vai elaborando a coisa, e só depois mesmo ela se torna alguma possibilidade de interpretação, alguma referência mais específica, alguma possibilidade de mudança, né? É uma cena muito bonita aquela, que é o único momento, eu acho, em que ele fala de fato e em que uma mulher diz o nome dela no filme inteiro. É a única mulher que diz o nome. E ele tinha o nome errado dela. E ela fala: Não, olha só, meu nome é não sei quem. Não lembro do nome também. Mas ela fala: Meu nome é não sei quem e tal. Você está me chamando pelo nome errado e tal. Não sei o quê. É o único momento ali em que ele recebe do outro alguma coisa, né? Que não aquilo que é da ordem da fantasia dele, do segurança dele, da secretária, que ele também trata muito mal e tal. Parará, parará. É o único momento em que há uma certa quebra ali. Essa cena parece muito legal também. Legal. Vou passar a palavra para Ana aqui, só queria também avisar, tem gente que chegou depois, que se quiser falar é só levantar a mãozinha aqui, que daí eu vou chamando na ordem que vocês levantarem, tá? Mas fiquem à vontade para conversar, gente, não fiquem tímidos, não, que é importante a gente trocar aqui, é legal e o Ramiro gosta, né, Ramiro? Que pergunte. Ana, por favor. A gente não falou sobre as mulheres do filme, né? Existem algumas mulheres desse filme que eu nem não pensei também. Mas essa que passa a ter nome é essa que dá a escuta, é essa que talvez queira saber um pouco. E eu acho que isso para a gente que é psicanalista é fundamental, eu olhar e tentar qualquer coisa assim, né? E aí, em relação a essa merda que a gente não quer mexer, fico me lembrando muito da minha infância, assim. Meu pai era um intelectual, era um cara que estudou para ser padre, então ele não era nada físico. Ele era completamente só corpo, assim, mas ele limpava a caixa de gordura de casa. Tenho essa lembrança e alguém precisa fazer o trabalho sujo, né? Lembro há muito tempo de ver na Netflix esses
na TV, sei lá, esses trabalhos pesados, então de pessoas que limpam esses esgotos, essa manutenção da nossa cidade, né? Quando o esgoto explode aqui, você liga para e vem alguém precisa mexer na merda. E aí me lembro do Brecht dizendo, né, que a gente às vezes a gente anda de cabeça erguida porque a gente está com a merda até o pescoço. Claro que num contexto político, mas eu acho que é merda por merda, merda é merda, né? E são as merdas que a gente faz. Então, em relação à dificuldade de se falar as palavras, né? Repressão, né? A gente não consegue falar cu. Estava num estudo daqui do Instituto de Ferenczi outro dia e eu não estava conseguindo. Cara, é muito engraçado quando a gente percebe quando acontece com a gente, né? Quando o inconsciente, a resistência, ela acontece. A gente estava falando sobre diferença sexual e tal. E eu estava falando de uma pele erotizada, um corpo erotizado, e eu queria falar cu, buceta e pau, né? Queria falar, é só disso que a gente está falando, boca, cu, buceta e pau. E eu não conseguia. E ao mesmo tempo não saía genitália. Então era uma moral, tem alguma coisa que não me permite. Eu quero, e a coisa, né? Porque eu olhava e falava, gente, será que nesse grupo eu posso falar exatamente isso? Que lugar que eu tô? É tudo muito rápido, né? Mas se olhar nessa janela, para mim, às vezes é muito interessante me ver. E em relação ao barulho, uma última coisa, gente, é sobre o som do corpo, né? Existe alguma literatura quando a gente pensa sobre esses sons do corpo, né? Quando a gente, né, fecha o olho, faz assim com o ouvido, a gente escuta o coração, a gente escuta um certo. é, Parece que o próprio sangue nas veias tem um movimento, né? Gosto muito da Tamara Klink, não sei se vocês conhecem, uma menina que acabou de passar 9 meses na Groenlândia sozinha, invernada, filha do Almir Klink, uma velejadora. E ela fala sobre a descoberta desse corpo no meio daquele lugar sem ferramentas, as ferramentas mínimas para se sobreviver e os sons que ela ouvia. Então tem uma coisa muito interina, né? A gente não constrói a partir da hora que nasce, a gente constrói a partir de que está dentro, né? Então, qual era o batimento cardíaco, quais eram as vozes, sei lá o que que tem dentro dessa barriga, gente, quando a gente está sendo feito. Então, vou tentar achar, porque tem um texto super interessante sobre esses sons. Não, Uma Ana. coisa. Oi, Fala, desculpa. Dinal, por favor. Pessoal, uma coisa que eu estava lembrando, que quando eu fiz o meu trabalho, né, de conclusão do curso, eu fiz sobre sexualidade masculina, né, e feminina. E uma coisa assim que me lembrou também foi o sexo oral, que é aquele chamado de 69, né? Que é a felação com cunilíngua de uma vez só. E o nariz fica bem perto do rugoso. Então, é um ralo que a gente está indo, que a gente está colocando, né? O nariz, assim. Não sei quem inventou essa posição aí, não sei se está no Kama Sutra, mas, assim, não deixa de ser, né? Não deixa de ser um, colocar, de acordo com o Flix aí, colocar que ele diz, né, que é o órgão principal, seria o nariz, né, o órgão principal, o órgão sexual principal do ser humano. Então, ele está fazendo essa juntação desse órgão que o Flix fala, que é o principal, com os outros que outros teóricos acreditam que sejam, né, que é o pênis e a vagina, né? E, de acordo com os meus estudos, me desculpe os homens daí, mas muitos não sabem fazer a cunilíngua direitinho, tá? Se liguem, aprendam, é o ó. Então, é o que está, né? Falando, eu quis remeter o 69 a o ralo, né? Entendeu? Do cheiro pertinho do rugoso. Então, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que quando o Érico falou, adorei tua fala, ô, Edinalva, botou a gente para pensar até quem inventou o 69. Eu nunca tinha parado para pensar quem inventou o 69, mas eu acho que foi uma invenção bastante produtiva do ponto de vista tecnológico. Agora, essa coisa que o Érico estava falando, né, a partir do Fliss, de que, de fato, a gente é atraído pelo cheiro do cu, sim,
e que, inclusive, né, e isso está na literatura psicanalítica, quando a gente está naquele estágio psicótico, né, assim, da paixão, totalmente apaixonado, que a gente fica de quatro pelo outro de novo, ou seja, que a gente fica totalmente atraído pelos cheiros todos, né, genitais, assim, a gente quer aquilo ali, né? Então, lambe-se o cu, lambe-se tudo. Inclusive, o 69 é uma posição, eu diria, apaixonada, porque as pessoas que já cansadas umas das outras, ali meio de saco cheio, já coisa, não vão se dar esse trabalho, né? É difícil você encontrar pessoas assim, né, ali já estafadas da presença um do outro, buscar posições como essa, justamente quando a gente está com o nariz no cu, né? Então, assim, isso é legal, porque é, claro, né? Essa atração existe. A questão é como é que a gente lida com esse objeto e como a gente permite que esse objeto se transforme em alguma coisa a mais também, né? Porque o que acontece com o Lourenço ali é que ele fica sempre cavando um buraco, assim, é como aquela coisa do tonel das Danaides, né? Que é uma espécie de justamente de poço sem fundo, assim, uma coisa, né, que tem é como se fosse uma grande peneira, uma grande escumadeira ou escorredor de macarrão, né? Você vai jogando água e nunca retém nada. Então, na verdade, aquele coisa de aquele gabinete de curiosidades do Lourenço, na verdade, é um tonel das Danaides, porque aquilo está indo para lugar nenhum, aquilo não serve para nada, aquilo é um grande inutensílio, né? Ele não sabe o que fazer com aquilo. E justamente ele se depara, me parece, a partir até da fala do Ramiro, amparado pelo Lacan, me parece que isso fica claro, de que no final ele encontra o quê? O desejo é justamente aquilo que não acaba, né? Que ele tá procurando um negócio, talvez dê para pensar, eu não sei se o Ramiro saiu da sala, talvez dê para, ah não, tá ali, dê para pensar esse ralo também como um objeto A ali, né, Ramiro? Não sei se a gente precisa ficar falando lacanês aqui, mas assim, eu acho que talvez você possa trazer alguma coisa nesse sentido, né? Érico, por favor, faça a tua fala. Só para, antes que o Ramiro fale sobre o projeto A, só para falar mais uma vez sobre os objetos os únicos objetos pelos quais o Lourenço paga, e paga alto, valor alto, que é o olho e a perna, né? Ele não tem a menor pudor, e as moças que se despem para ele também. Mas esses objetos demonstram a falta do pai, que ele quer construir esse pai. Pela falta do pai, não há, ou pelo menos se percebe no filme, né? Aí não tem uma análise, mas tem um filme, percebe que faltou a castração. O que veio primeiro, essa não castração ou a obsessão? A não castração gerou a obsessão, né? Então, e agora entra o Ramiro com o objeto A. Cara, eu acho, o Marcelo, que quando você coloca essa questão, de certa forma, a gente está no nervo do filme, assim, porque o problema ali para Lacan, por exemplo, com o que ele vai chamar de objeto A, esses objetos causa e tudo mais, é um problema sobre a relação do objeto, né? Que é, por exemplo, quando ele lá desde o primeiro seminário, mas especificamente ali no seminário 4, quando ele vai falar justamente sobre a relação do objeto, né? O que ele está tentando ali, segundo as propostas dele, né, é recuperar essa verdade fundamental freudiana de que a pulsão não tem objeto específico, né? A pulsão não se prende a um objeto só, né? Então, quando ele começa a pensar lá o desejo, a demanda e a necessidade, né, a primeira coisa que ele coloca em jogo é o fato de que qualquer demanda que exista, né, ela já é o apagamento de uma pretensa naturalidade do objeto, né? Então, por exemplo, a fome, né? Ele fala, pô, uma coisa é a fome, outra coisa é ter fome de, sei lá, fome de ganhar, por exemplo, tá aí, ó, já é uma sublimação grande do objeto fome, né? A fome de ganhar é a fome de alguma outra coisa que não é o objeto que vai saciar a fome do corpo biológico, né? Ah, qualquer outro tipo de objeto também, assim, a gente tá com fome de comida, já lembra? Eu tô com fome de comida, né? Eu não tô com fome de não sei o quê. Então, todos os objetos, de certa forma, que o Lacan
fala ali, que marcam essa diferença do objeto natural para esses objetos que são da ordem do valor, marca essa ausência total de relação natural com o corpo tomado como biológico. Mas é um corpo tomado como uma figura de linguagem, como um corpo recortado por significantes. Por isso que, como o Érico vai falar, né, há alguns objetos que aparecem ali como objetos que portam um altíssimo valor, né? Esse objeto de uma certa suplência paterna, né? O olho, a prótese, a arma, também ele compra rapidinho, né? O cara traz uma aqui, é um outro objeto. Falha, o cara vem com a arma, ele, opa, me dá essa arma aqui, não sei o quê, parará, parará. Todos esses objetos que assumem, de certa forma, essa ilusão em última instância, que eles vão dar um suporte diante do desejo, que eles vão dar um suporte meio garantido, suposto, ilusionado diante do problema do desejo. E o objeto A me parece ser justamente essa representação, né, essa tentativa de Lacan de esvaziar esse objeto de qualquer tipo de objeto particular, né? Claro que ele citou alguns, né? Anal, por exemplo, no Lourenço, anal, oral, escópico e tal, não sei o que, todos esses objetos mais, o escópico com o olho do outro também, né? O olho do meu pai e tal, que está muito em cena ali, né? Mas o objeto A ele é justamente essa ausência total de uma relação natural do objeto com o corpo, né? Por isso que ele se torna quase qualquer coisa ou alguma coisa que tem um grande valor dependendo de uma história particular, como a de Lourenço e a falta de seu pai, por exemplo, e também coloca um sujeito numa posição de completa obliteração, né? Ali no Seminário 10, quando ele fala da angústia, a questão é justamente essa relação com o desejo, essa relação com o objeto, quando ele é um objeto causa, ele produz uma angústia danada, né? Então, a relação com o desejo, ela não é a relação da nossa felicidade mais imediata, né? Do nosso bem-estar mais imediato, né? Ela comporta a sua dose altíssima de inibição, sintoma e angústia, como está lá para Freud desde, se não me engano, 27, né? Talvez um pouco depois e tal, né? Ou seja, muitíssimo precária, difícil, complicada e tal. E o Lourenço mostra isso a relação inteira, né? Que ele olha para a mulher e, aliás, essa ironia, né, do filme, né? Uma ironia quase sádica. A mulher gostava dele, a mulher desejava ele, né? Assim, ela tá lá na lanchonete, aquele jeitão dele, parará, e a mulher se encantou com alguma coisa dele, né? Pô, ela fala, né, Ana? Eu mostraria de graça para você, qualquer coisa dessa e tal, assim. E o rapaz, tadinho, por isso que esse texto todo, o ameaçado, o rapaz, tadinho, tem nenhuma capacidade de se aproximar disso, senão por todas essas suplências absolutamente precárias do dinheiro. Eu não quero casar com essa bunda, eu quero comprar essa bunda, a prótese, o olho do pai e tal, não sei o quê. Tudo isso porque o rapaz está completamente desarmado. Não tem nada, não tem nada. Aí sim, o Lacan diz, né? Quando o objeto, quando o sujeito se petrifica, quando o objeto olha para ele, né? Ele vai ver a bunda, mas é a bunda que vê ele. E aí, acabou, pai. Acabou. Segunda Medusa. Cláudia, por favor, só abrir seu microfone. Não consegue? Se não conseguir abrir o microfone, manda mensagenzinha que a gente lê no chat. Não tem problema, não. Mais alguém, gente? Comentar? Pode ser qualquer coisa que vocês acharam do filme, não precisa ser nada do que nós falamos e nem precisa ser em psicanalíticas também. Fiquem à vontade para falar do jeito que vocês quiserem. Vamos lá, então. As mulheres do filme, né, gente? É um filme extremamente masculino e elas são objetificadas, né? Quando ele chega pela segunda vez e ela não está no bar e ele fala, vira, pra eu ter certeza. Ah, gente, aquilo dói, né? Pra gente que é mulher, assim, é sinistríssimo, né? Como assim você não sabe quem sou eu? E isso acontece, infelizmente. É, Essa coisa, né, de
conseguiu a bunda, ela vai servir ali, vai ser a secretária que vai ter um tempo mínimo. Então, o que me serve, né? O lugar da mulher no filme, ele é essa menina drogada, né? Então, a primeira cena em que ela tira a roupa, para mim, é super constrangedora, assim, ela tira aquela calça e aquela calcinha que não é nada erótica, né? É uma calcinha meio cueca, é uma calcinha extremamente... É um corpo que está ali por causa de alguma substância. Exatamente, né? Ela só está ali porque tem alguma substância que faz encarar o que seja real, seja lá o que seja isso, né? Então tem muito, não consegui ainda elaborar algumas coisas em termos da estética do filme, aquele lado de fora, né? Que é muito geométrico, não sei se vocês percebem, é tudo muito geométrico, muito controlado, e ao mesmo tempo tem um círculo naquela porta que entra e sai, né? Mostra muito aquela porta. E fico pensando que lugar é esse? Que lugar é esse? Que pessoas são essas? Que sala de espera cheio de cadeiras é essa, né? Porque quando ele grita, ela grita, tá tendo uma cena de violência, tá me estuprando aqui. Entra um monte de gente, assim, que segurança? Segurança do quê? Secretária? Secretária do quê? O cara é um merda, assim, ele tá vendendo qualquer coisa, uma caixinha. E fico pensando nos objetos, né? Ele guarda aquilo que o outro teve coragem de jogar fora. Seja lá porque cada um tem a apresentação de cada um, né? Não parei também para ver isso, mas tem cada personagem, cada objeto, e provavelmente aquilo ali está sendo pensado, né? Não me lembro agora exatamente de nenhum. Não sei, vamos lá, gente. Vamos, é tão legal para o Mas, microfone mas, falar. mas é isso aí, Ana, assim, e do mesmo jeito que a mulher não passa da objetificação, ela é um objeto como outro qualquer no filme, né? Assim, ele recusa as mulheres para além da bunda, assim como recusa a própria beleza e a potência dos objetos. Ele precisa, como o Ramiro falou, transformar esses objetos em nada, a não ser aqueles que servem como prótese, né? Assim, prótese do olhar, então, porque ele não acha que vê bem, ou ele acha que não vê o suficiente, ou ele acha que ele não vê como o pai veria. Né? Ele não anda, ele é capenga, porque ele precisa de uma perna que é uma prótese e que, ao mesmo tempo, também é um falo que, né, assim, que vai substituir o complexo de pintinho dele, e talvez isso também tenha a ver com o fato dele querer apanhar das mulheres, etc. Então, de fato, né, ele fica nesse ciclo vicioso, sim, com os objetos, e nada passa da condição de objeto, e esse sujeito não se move, né? Como disse o Ramiro, ele se demite, assim, subjetivamente das relações, né? Ele tá desde sempre demitido de qualquer possibilidade de intersubjetividade, intersubjetivação. Mas eu vou passar a palavra aqui para a Cláudia, que eu acho que ela conseguiu mexer no microfone, não foi, Cláudia? Consegui me conectar pelo celular, agora estou em dois lugares. Então, como eu entrei tarde, eu não sei se falaram sobre isso, mas duas coisas que me chamaram a atenção, eu gostaria de ouvir vocês. Primeira, obviamente, a questão da bunda, quando ela mostra a bunda para ele, aquela bunda que ele tanto desejava, que ele queria ver e pagou, né? Ele abraça ela e chora, né? E ele fala ou pensa algo do tipo, lá se vai a bunda, né? Já foi falado isso aqui? Oi, mas é um ponto importante, acho que o Ramiro pode comentar mais, porque essa cena religiosa com a bunda, eu acho que ela é fundamental, assim, né, no final do filme. Que me parece que ele ficou triste, né? Assim, o que me suscitou na hora que eu vi a cena é que ele lamenta que ela tenha atendido o desejo dele, né? Porque assim, encerra, né? Por lá se vai o que me movia, né? Que era o desejo. É a primeira coisa que ele olha no filme. Eu me casaria com essa bunda, eu passaria. Ele só olha a bunda, ele não olha para ela, obviamente. E quando ela cede, ela entra na galeria de todas aquelas outras coisas que ele compra, né? Que me leva ao segundo comentário, que é quando ele diz, não sei se para ele mesmo ou para outra pessoa, que ele não é uma pessoa boa, que ele se tornou uma pessoa fria, porque ele tem que aprender a não se comover com as histórias que ele ouve. Então, ele transforma em objeto todas as dores que ele recebe
porque todo objeto ali traz uma dor, né? É um desapego, eu estou precisando me livrar de, eu estou te vendendo não é porque eu quero, é porque eu preciso. Então tem aí um certo desconforto, né? Em todas as pessoas que vão ali levar o que ele vai comprar, e ele tem um certo prazer em reduzir a nada toda a carga afetiva que tem nesses objetos que ele compra. Então, ele compra por um preço barato, ele humilha quem está vendendo, né? À exceção da prótese, do olho, da perna e das bundas, que não foi só a dela, porque as outras ele também pagou, ele pagou e foi jogando mais dinheiro para as outras enquanto olhava. Então, ele comprava essas bundas, né? Ele pagava bem por essas bundas. Mas quando ele de fato pega a bunda que ele queria, ele chora, assim, ele se lamenta, me parece que ele se lamenta, que ele coloca lá na estante, junto com todas as outras coisas, de onde ele extorquiu qualquer possibilidade de afeto, de, enfim, né? É isso. Ramiro, E é até triste. A gente não tem muita simpatia por ele, né? Acho que imagina ao longo do romance, né? Do filme, não é um personagem que inspira muita simpatia e tal, mas é triste, né? Porque demonstra os dois lados, eu acho, dessa posição do Lourenço no filme inteiro, né? Primeiro, ele só consegue se relacionar com qualquer tipo de objeto à custa de cortar ele completamente de qualquer circuito, né, que não seja o circuito monetário, o circuito do dinheiro. Ele não consegue se relacionar, né? E por outro lado, a- essa fina flor, digamos assim, da própria fantasia obsessiva, que eu acho que é o que está em jogo na posição dele também, que é essa tentativa, repetidas vezes, de anular completamente o desejo do outro, né? Que a gente estava falando da própria posição dela. Poxa, eu te mostraria de graça, eu tinha, não sei, não tem nenhuma possibilidade de se relacionar com isso, né? Ele só consegue, aí, até pegando o comentário da Ana, né, sobre a mulher, né, é uma imagem muito recortada sempre, né? Ele não consegue se relacionar com a mulher, com a bunda. E mesmo com a bunda, só se ele comprar, né? Ou seja, esse choro é, digamos assim, muito longe. O Lacan diz isso, acho que no Seminário 7, né? A realização do desejo nunca é aquilo que a gente supõe que seria, né? Ou seja, uma coisa é a realização do desejo no sonho, outra coisa é realização do desejo, né? E aí ele chega no que supostamente seria o que o mobilizou durante esse tempo inteiro no filme e tal, e ele se dá conta de que perdeu, acabou de perder, né? Não apenas porque chegar é perder, né? Ou seja, chegar lá naquilo que a gente sempre desejou é ver que não tem mais aquilo que nos move. Mas também porque ele se dá conta de que era só daquela forma. A cena é muito cruel nesse ponto, É, né? Porque parece que ele se lamenta, não é? e é muito doido, porque eles têm uma certa conversa. Pela primeira vez ele falou, pô, peço desculpa, eu fui um babaca e não sei o quê, parará, parará. E aí ela vai e olha para ele, e aí, se eu não me engano, gente, ele que fala, né? E quanto que eu tenho que pagar então? Há uma certa tensão em que até, até eu vendo, será que haverá alguma redenção possível nisso aqui e tal, não sei o quê? A moça está parada ali, olhando, e aí ele fala, não, pega na caixinha de dinheiro e aí novamente começa a operação. A gente não vê ele pagando, se eu não me engano, não vê quanto que foi, mas vê que na hora em que a coisa se torna talvez o segundo único contato ali de fato que há no filme, sem ser ele, naquela obsessão da narrativa da cabeça dele, que é o que a gente mais acompanha no filme, quando ali a coisa vai se encaminhando, ele mostra que não tem jeito, não tem condição nenhuma de lidar com você como uma mulher. Eu preciso E de por lidar um com instante você ele pede como para uma ela bunda. parar, né? Por um Não pede, instante não pede, antes, é. ele pede, ela Uhum. fala, então eu vou tirar. Ele fala assim, não, espera. Primeiro eu só quero ver. Ele parece que prevê o que está prestes a acontecer, Sim. que ela vai virar, né? Enfim. e dá para pensar também, talvez, né, que essa bunda é Deus. Só que encontrar Deus acaba com toda a atitude religiosa, né? Quer dizer, ali naquele momento em que ele se ajoelha
aí o ateísmo predomina, porque, bom, se eu encontrei é porque não há. Também, então. Tem uma razão para ver só na sarça ardente, né? Se a gente... Aliás, sarça ardente também não faltaria como uma metáfora para alguma coisa ou outra, né? Tem uma outra coisa legal que eu acho que ninguém falou também. Eu vou passar a palavra para Helena, mas só queria também, talvez depois, pensar rapidinho isso. Agora a gente já está encaminhando para o final, gente. Então, se quem quiser falar, levanta a mãozinha aí e peço para as intervenções não serem longas. Mas que é interessante também o fato de que justamente ele recebe as pessoas ali, como em geral um analista recebe no setting tradicional, né, da análise, assim. Então, daria para pensá-lo também na posição de analista. Que analista é esse cara, né? Que tipo de analista é esse cara? Assim, o que ele faz? Conferência, por exemplo, seria interessante, né, Ana, de pensar esse analista que não justamente não está nunca implicado, né? Que está sempre, enfim, é uma violência sempre o que É ele faz, né? verdade. Com quem chega ali. Mas daria para pensá-lo também na posição de analista, me parece. Helena, diga. É. Olá. Então eu fiquei pensando. Dá para me ouvir? Não sei se tá com fone. Então, eu fiquei pensando também nesse paralelo de Deus de o Deus e o diabo, né? A hora que eles fogem daquela cena que a moça diz que ele está assediando, né? Até congela a imagem, assim, ela fugindo e fala, né? Ela parece o diabo, né? Isso para mim também achei bem forte, assim, essa imagem também. Fiquei pensando muito nisso nos personagens das mulheres, né? Então, a, a professora de ginástica, né, que está ali sempre falando, aê, aê, é sempre uma confirmação, né? Assim, ele vai repetindo aquilo, né? E, mas de uma forma assim, me fugiu agora a palavra, né? Mas como se ela estivesse dando ordens, assim, para ele, né? E, e daí na cena totalmente oposta, né? Ele subjugando totalmente essa mulher e colocando nessa posição constrangedora. Ah, e depois ela revertendo tudo isso, parecendo como o diabo, né, para ele, até chegar no fim de ser quem tira a vida dele, né? E também essa questão dos objetos que ele mais valoriza serem partes humanas, né, fora do corpo, assim, como se ele tivesse que pôr para fora aquele, aquele, aquela humanidade que ele está buscando, né, de um pai fragmentado, um pai Frankenstein, assim, que ele vai tentando juntar essas peças, né? Então isso e o olho olhando para ele na cena final, né? Também os dois olhos, né? O olho da bunda e o olho da prótese, né? Assim. Então isso aqui que para mim ficou. Mas essa personagem da mulher, quando ele para, congela e fala e que outra cara ela podia ter, né? Se não uma cara de diabo, né? Então isso para mim foi bem bem forte, assim. Também quando fez o paralelo, eu não lembro quem que foi que falou, que a maioria da parte eu estava mais ouvindo que vendo. É, mas que fez o paralelo com Guimarães, né? Assim, acho que ele falando dos nomes, né, de Cu e tudo mais. E daí também me veio um pouco isso, assim, por causa dessa cena dela, do diabo congelado, né? Era só isso. Ó, legal, Carmen. Tem essa coisa, Helena, desculpa. Tem essa coisa do nome de Deus justamente ser impronunciável, né? Quer dizer, todo nome de Deus já é uma. Já. Aliás, ô Ana, antes de você ir embora, deixa eu te perguntar, você tinha falado, não é teu aniversário hoje? Pô, É, então, gente, e vamos aí dar os um meus parabéns amigos para Ana, começaram a por me favor. escrever aqui, e aí eu tô assim, oh, gente, Pô, obrigada. pô, obrigado 46 você Parabéns, por ter pô. vindo no dia do seu aniversário conversar com a Imagina, gente, que isso bom. aqui é um presente para mim. Estar com vocês realmente é muito prazeroso, de verdade. Adoro Pô, estar aqui. brigadão. Gente, o E próximo evento do Cinepsi é com a Ana, tá? Já estou fazendo meu marketing aqui. Vocês venham conversar com ela. vocês vão precisar ver 3 filmes, por favor, gente. Beleza. Depois a gente conversa mais no grupo. Vai Beijo. aproveitar seu, Beijo seu, para seu resto de todos. aniversário. Queria muito te ouvir, Carmen, mas eu preciso mesmo. Um beijo. Valeu, beijão, Ana. Tchau, tchau.
É, então tá. Aí eu tava pensando nisso só, nessa questão, porque quando a menina fala o nome pra ele, nas duas vezes que ela fala, ela fala e não sai som, a gente não ouve, né? Assim, é impronunciável mesmo, assim, não há nome possível para aquele objeto, né? Mas é só mais uma fosforilação aqui do que qualquer formulação mais séria. Carmen, o que você nos Oi. conta? Não, é muito rapidinho, já estamos fechando. Eu só queria assim fazer uma provocação que eu acho que o Lourenço, ele assim representa, mostra com tintas, lógico, bem carregadas, mas uma coisa que a gente vê aqui no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Que assim, essa dificuldade de amar, de se relacionar com esse diferente, né? Esse homem que ama essa mulher, assim, ele ama ou ele transa com essa mulher, né? E aí fala também das mulheres, né? A dificuldade de amar o diferente, né? Até eu estava vendo uma postagem do Jairo Carioca, que ele fala assim, que a heterossexualidade é homoafetiva, né? Ele falava do homem especificamente, mas eu nunca gosto de focar assim, é o homem, é a mulher, é o gay. Eu acho que é o humano, né? A gente fala isso do humano. É, uma coisa é assim, eu amo uma mulher, ama ou deseja o corpo? A dificuldade que a gente vê e cada vez mais de amar aquilo que a gente não, que é o outro, que é o estranho a nós. E eu acho que o Lourenço ele é quase uma alegoria disso, né? É o cara que não se relaciona mesmo, ele não quer, não consegue. Mas a gente vê muito disso na clínica, claro que de uma forma mais branda, mas eu não acho uma coisa assim tão longe, não, sabe? Eu vejo muito isso. Era só esse comentário que eu queria fazer. Ah, bem legal, Carmen. E lembrando que Lacan diz que não existe relação sexual, né? É, pois é. Então, com essa, convoco o Ramiro a responder, se ele quiser, a Helena e a Carmen. E também para já fazer as suas considerações finais, para a gente encerrar o nosso encontro, porque acho que de tempo já estamos bem, né? E aí, no final, eu faço um último agradecimento também, mas passo a palavra para o Ramiro. Não, eu fiquei com isso na cabeça quando Helena trouxe essa questão do Deus e do diabo, né? E logo que Helena disse, me remeti a próprio comentário de Érico, né? Em que o rabo e o ralo, né? E como que, de certa forma, acho que o filme inteiro ele passa por essa tentativa de separação absolutamente radical entre aquilo que é da ordem do sublime e aquilo que é da ordem do terrível, né? Ou seja, aquilo que é digno e merecedor da maior sublimação possível e aquilo que, por cheirar meio mal, né, tem que ser colocado no lado dos fundos, tem que não dizer nada em relação a mim, tem que estar distante de mim, e como que esse filme ele é totalmente esse curto-circuito em tentar colocar essas duas coisas no mesmo lugar, o podre e o desejoso, né? O mal cheiroso e o prazeroso e tudo mais, né? Isso me chamou a atenção. Aliás, o Rilke insiste muito nisso, né? Lá na primeira elegia do hino, quem, né? Se eu gritasse agora, haveria de me escutar na legião dos deuses, porque ou na legião dos anjos, né? Porque os anjos não poderiam me atender, alguma coisa assim, e o sublime é apenas o início do terrível, ele diz, né? E me parece que faltou essa intuição, de certa forma, a Lourenço, né? E eu acho que é realmente isso que a gente faz numa análise, Carmen. Eu acho que me surpreende, né? O Freud diz, não vou lembrar onde, gente, mas ele diz que muito do trabalho
é produzir uma certa matização afetiva, né? Ou seja, produzir um afeto em suas diferentes matizes, né? Suas diferentes tonalidades, suas diferentes cores, né? E é muito clássico, aliás, da própria obsessão, né? E da neurose em geral, colocar ou que nem diz o Rosa também, né? Ora, eu queria que o que fosse bom seja bom e o ruim, ruim, né? Ou seja, colocar uma coisa num lado, outra coisa no outro, né? E a gente vê como que há uma enorme dificuldade em fazer uma certa operação dos contrários coexistirem de alguma maneira, né? Há sempre uma, aliás, como faz o Lourenço, decompondo todos esses corpos, né? Especificamente os corpos femininos ao longo do filme inteiro, há uma tentativa também da gente decompor radicalmente os afetos. Olha, esse aqui é bom, esse aqui é ruim. E me parece fantástico quando a gente lê, por exemplo, o caso do Freud, e sempre ali os pacientes, como os nossos também, né, sempre às voltas com problemas eminentemente morais. Como assim eu vou amar minha esposa e odiá-la também, de certa forma? Porra, isso não é nenhum tipo de amor. Como assim eu posso amar meu marido e querer esganar ele às vezes? Como é que eu amo meus filhos? Às vezes eu quero que ele fique 20 quilômetros de distância de mim e tal, não sei o quê. Ou seja, essa dificuldade, muitas vezes, da gente entrar na própria espessura dos nossos afetos, das nossas idealizações, né? E o quanto que uma análise permite, às vezes, a gente poder se dar conta de que esses afetos são, sim, ambíguos, contraditórios, opacos, insuficientes, claudicantes e tudo mais, né? É, mas eu não sei o que eu falo para a consideração final. Eu acho que é isso. Não sei. Foi um prazer estar aqui com vocês. Foi muito, muito divertido. Não esperava que vocês falariam tanto, que seria tão divertido. Queria agradecer muito vocês terem me chamado, viu? Mas eu não sei se era isso que eram as considerações finais. É isso, Ramiro. É Maravilha. Ó, isso. cara, muito obrigado mesmo, viu? Foi muito bom. Acho que Eu que aprendemos agradeço. todos aí com você. E é isso, né? É sempre quando o filme é legal e o papo é bom, fica um gostinho de que daria para fazer mais coisa e tal. Mas é bom, a gente usa isso para continuar produzindo. E eu queria já então convocar vocês para o encontro de dezembro com a Ana, e é possível que seja o último desse ano. Talvez a gente ainda consiga fazer mais um antes do Natal. Eu vou avisando vocês lá no grupo. Depois, se vocês quiserem, eu passo o contato do Ramiro também, se ele permitir, e vocês ficam em contato com ele, tá bom? Porque também é bom a gente se conectar com quem a gente admira, com quem a gente aprende e gosta, né? Então, um abraço para vocês. Ramiro, obrigado e Gente, muito obrigado. Marcelo, muito obrigado pelo convite. até Vocês logo. todos, muito obrigado, viu, gente? Tchau, tchau. Valeu. Tchau, gente. Tchau, obrigado, obrigado, Marcelo, Ramiro. Gratidão, Marcelo, obrigada. Valeu.